Ok. Estamos de volta. E agora a ideia é a seguinte, é uma abordagem bem diferente de todas que a gente viu, né? Porque todas que a gente viu, a gente estava falando, o documento um bando de palavras, né? E agora eu quero simplesmente comparar as minhas palavras da consulta com as palavras do documento e ver se elas são iguais. E aí, esse iguais, eu boto eu relaxo o que é esse igual, né? Mexendo ou na consulta, como eu faço lá no Relevance Feedback, né? Que a gente troca a consulta, ou mexendo nos documentos, né? Como eu faço no modelo probabilístico, também eu mexo na consulta, né? Ou mexendo nos documentos, como eu faço nessas extensões no modelo vetorial, né? Como o modelo LSI. Né? Então, agora a gente vai ter outra ideia. A ideia é a seguinte, né? Os usuários que fazem a consulta, eles tentam imaginar as palavras que aparecem no documento. Né? Então, ele fala o seguinte, um documento é uma boa resposta, tá? Se é provável que ele gerasse essa consulta. Ok? Mas como um documento pode gerar uma consulta? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um modelo de que consultas o documento poderia gerar. E comparar esse modelo com a consulta. Né? Então, construir um modelo probabilístico MD para cada documento D e ranquear os documentos baseado na probabilidade do modelo gerar consulta. Ou seja, P de Q dado MD. Né? Para isso, uma maneira de fazer é considerar um autômato finito. Né? Então, por exemplo, um autômato finito pode gerar várias sentenças. Então, aqui a gente tem um autômato, né, que é I wish. Né? Esse autômato gera a sentença I wish, I wish, I wish, I wish, I wish, I wish. Ele só para em wish, né? E ele nunca começa em wish. Então, ele não pode gerar o wish, I wish, nem pode gerar o wish I, nem I wish I. Né? Então, ele gera um conjunto limitado de sentenças. Ok? Então, esse é o autômato finito. A gente vai usar uma pequena modificação, né? Olhando uma distribuição de probabilidade. Então, a gente vai gerar um modelo de linguagem, né? Onde eu tenho a probabilidade de gerar um sinal, um alfabeto qualquer, né? De palavras, não de letras, né? E na prática o nosso modelo vai ser assim. Né? Eu vou ter um nó, porque a gente vai fazer um modelo de unigramas, né? E eu vou calcular a distribuição de probabilidade para diferentes termos, né? Com a probabilidade de parar. Então, isso é uma maneira de gerar um modelo documento. Eu olho o documento, se o documento for pequeno, é bem fácil de entender. Se o documento for grande, essa probabilidade de parar vai ser bem pequena. Então, aqui você tem um... Sim. Desculpa, o senhor está tentando induzir uma cadeia de Markov de primeira ordem, é isso? De uma palavra para transitar para a próxima? Tá. Sim. Só vou roubar depois, porque como eu não vou precisar das contas, certas coisas, eu vou fazer um modelo que não é na prática probabilístico, mas ele é proporcional, tá? Porque eu vou parar o stop, a gente vai roubar um pouco. Tá? Aquelas coisas que estão em cima e tem embaixo, então não deixa de interessar e a gente não usa mais, tá? Então, o que a gente tem é exatamente isso. A gente tem um modelo do documento, né? E qual é a probabilidade de gerar uma sequência? Né? Então, por exemplo, qual é a probabilidade de gerar a sequência Frog said that Toad likes frog? É a probabilidade de gerar cada palavra, né? Na verdade, podia estar feito de outro jeito aí, vezes a probabilidade de não parar. Né? Então, cada palavra que você vai gerar, você multiplica pela probabilidade de não parar. Então, essa conta ficaria mais fácil de entender, talvez, para quem sabe alguma estatística, né? Que não é o caso dos leitores do livro do cara, que eu multiplico isso por isso, isso por isso, isso por isso, isso por isso,
isso por isso, e paro. Tá? É frog, continua, né? E paro. Tá? E dá esse número pequenininho aqui, né? Que é o que dá. Tá? Então, a probabilidade, dado que a distribuição do documento é essa, é aquela ali. Né? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai esquecer o stop, porque o stop e esses 08 aí, eles não são importantes para a gente, porque a gente vai sempre comparar documentos. A gente vai só ranquear. Então, esse valor final aí que a gente multiplica, esse bando de multiplicação, ele não interessa. Né? Essas coisas aqui de baixo, né? Elas vão ser iguais. Né? Porque é só parar ou não parar. Como eu vou comparar dois documentos, então isso aqui não interessa. Então, no final, eu vou fazer o seguinte. Se eu tiver dois documentos, o documento 1, que tem o modelo M1, né, tem esse documento aqui, o documento 2, que tem o modelo M2, a probabilidade deles gerarem a sentença, essa aqui, é o produto da probabilidade das palavras. Ok? Bom, aí já resolveu. O modelo é esse. O modelo para unigrama é basicamente esse. Não tem nada de muito mais sofisticado, não. A gente só vai agora andar na matemática um pouquinho dele. Né? Se fossem bigramas, aí você já teria aquela coisa da probabilidade de gerar T2 a partir do fato que gerou T1, gerar T3 a partir que gerou T2 e gerar T4 a partir que gerou T3. Né? Então, para bigramas, a nossa conta ficaria mais complicada, mas a gente nem vai entrar nesse lado hoje. Né? E Information Retrieval, um modelo de unigrama funciona. Tá? Então, você não precisa dos outros modelos. Né? E aí, também não importa a ordem das coisas, né? E se a ordem não é importante, a gente tem outra conta, que é essa aqui. Né? E, na verdade, o modelo de unigrama, ele nem é um modelo de linguagem, ele é só um modelo multinomial. Tá? Só chama de unigrama porque ele foi pensado a partir do conceito de language model. Né? Mas, na prática, essa coisa, onde LD é o tamanho do documento. Tá? Então, isso aqui para aquela continha lá, para as frequências, para tirar a ordem, né? Então, né? Na prática, né, a gente só precisa fazer essa conta aqui. Tá? Que também pode ser modificada, porque a gente vai ter que estimar as probabilidades. E como é que você estima essas probabilidades? Né? Eu estimo essas probabilidades calculando a frequência da palavra no documento. Né? Então, P de Q para um documento, né, é simplesmente essa conta aqui. Né? O produtório das frequências de T em D sobre o tamanho de D. Né? Então, esse aqui é o nosso modelo que calcula uma estimativa, né? É o P com o chapéuzinho da relevância do documento. Fica uma forma bem mais simples, né? Porém, ela tem o problema dos zeros. Por isso que tem T pertence a Q. Então, ela não está olhando para os termos parecidos, né? Para os termos, né, que isso aí seria bom que ela olhasse. Né? Os termos que não aparecem têm peso zero. Né? Então, se faz um trabalho de smoothing, né? Para você passar a considerar também as palavras não presentes no documento. Né? Então, esse trabalho é o seguinte, né? Você soma um pequeno valorzinho, né, ao P de T de D, né? Você bota esse cara aqui, né, que é o TF mais o alfa da probabilidade de TNC sobre LD de mais alfa. Então, esse cara aqui é uma correção para você considerar os outros termos. E aqui você vai ter todos os documentos, todos os termos vão ter um peso, pelo menos. Tá?
Então, a probabilidade do documento atender a consulta é aproximadamente, dá essa fórmula maior aqui, onde você tem que definir esse lambda aqui, né? E aqui é a presença do termo em toda a coleção, a probabilidade do termo aparecer na coleção, mais ou menos relação com o IDF, né? E aqui, mais ou menos, a relação com o TF, que é a probabilidade do termo aparecer no documento. Então, é um modelo bem simples, tá? Essas contas todas são estimadas contando nos documentos, né? A gente tem elas aqui embaixo, né? nesse slide, né? Mas a ideia básica, né, que serve para todo modelo de linguagem, né, é que você vai ter essa estimativa, né, dessa máquina, se o documento geraria ou não, qual é a probabilidade do documento gerar aquela consulta, né? Então, se tiver um modelo de bigramas ou que mais sofisticados, vão servir para outras áreas, né? Eu acho que os nossos exemplos não vão usar modelos de linguagem, e eu falo assim mais para mostrar que leva a outro caminho, né? Até outras informações, quando você precisa do bigrama, né? Até agora o vetor vetorial nunca falou de bigrama, né? Quando fala de bigrama, olha só, quando a gente fala de bigrama no modelo vetorial, eu indexo o bigrama como se fosse um termo, tá? Isso é fácil de fazer, principalmente quando você tem muita memória. Você pega o bigrama, finge que é um termo e indexa, né? Inclusive, um dos processos que existe é você entender que existem bigramas que são, na verdade, conceitos, né? E indexá-los intencionalmente. Quer dizer, quando você está vendo sua máquina, quando você está vendo seus tokens, quando você está vendo sua string, né, você fala, achei a palavra aqui banco, mas banco pode ser banco de dados. Então, eu vou ver se a próxima é D e a outra é dados, aí eu indexo o banco de dados. Né? Então, você precisa ter uma coleção de n-gramas identificados, que também você pode fazer isso ao longo do tempo, né? É uma sofisticação adicional. Aqui não, aqui, se eu tiver um modelo mais sofisticado, né, eu vou calcular realmente as probabilidades de um dado o outro, né? E não é a mesma coisa que indexar o bigrama, ou o trigrama, ou o n-grama, né? Você pode imaginar que você vai ter um detector de n-gramas significativos, até pelas consultas, né? Você pode identificar, tem muita gente consultando bancos de dados, então vou reindexar minha base para indexar bancos de dados. Então, várias sofisticações que podem acontecer no modelo vetorial, né? E aqui não, aqui a gente já tem essa questão de pensar o documento gerando consultas. Então, essa abordagem aí para um eu acho que realmente é a cadeia de Markov, para 2 eu já não sei mais, tem que olhar mais. Parece que o parâmetro da probabilidade a priori dos documentos dá uma liberdade legal para a gente, né? A gente poderia mexer com ela para cada usuário, sei lá, tipo, o senhor teria mais chance de achar documentos relacionados à matemática do que alguém que não é do campo. Então, sim, será que eu poderia usar o a priori para isso? E com essa... Mas seria equivalente no modelo vetorial você aprender os vetores que eu gosto e somar ele na minha consulta com um alfa também, tá? Assim, só para a gente ter você está certo, não estou dizendo que está errado não, mas só para a gente ter dá para fazer isso lá? Dá para fazer isso aqui? Eu posso guardar uns vetores meus, assim, qual é o vetor do Shechel? Então sempre boto ali um K, né, um alfa ali, e somo o vetor do Shechel, tá? Que acho que basicamente o Google faz isso, tá? E aqui é a mesma coisa. Eu posso gerar um modelo de probabilidade do Shechel para os documentos, né? Tá bom, entendi. Obrigado, professor. Veja só, sempre que você pensa no vetorial, você pensa em espaço, somar vetor, né? Modificar o vetor de lugar, somar e subtrair vetores, né? Agora, quando você vai para o probabilístico, é isso que você falou, você tem que imaginar, né, a priori que você vai aprendendo com o tempo, né? Pelo menos para o primeiro passo, para a primeira consulta, né? Para a segunda consulta, você já tem correções
que nem no modelo probabilístico lá. Você pode fazer aqui também, ok? Mas esse realmente é um caminho diferente de pensar, né? Esse que é a jogada. Tá? Saiu do espaço de pensar espaço, vetor, distância, não é mais isso. Estou realmente calculando probabilidades. Tá? Tá certo, pessoal. Obrigado. Ok. Bom, então esse é o nosso último modelo. A gente vai parar a gravação aqui.